Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre um fiagro bastante interessante, o CPTR11, um fiagro da Capitânia. Atualmente, um dos fiagros que está com o melhor dividend yield na atualidade. Esse fiagro eu pessoalmente acho bastante interessante porque ele faz um giro muito grande dos seus ativos. Isso traz assim uma receita maior para o fiagro e consequentemente ele consegue assim distribuir um rendimento também melhor e maior para os seus cotistas. Então fica aí até o final do vídeo para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre esse fiagro CPTR11. Será que vale realmente a pena investir nele? É o que vamos aqui conferir no vídeo de hoje. Porém, lembro que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fiagro lhe interessar, cabe a você procurar se aprofundar nele e conhecer um pouquinho melhor para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Atualmente, ele está sendo negociado aqui a R$ 96,90. Esse foi o seu preço de fechamento na terça-feira, dia 23/8. Ele está com dividend yield de 17,41%, uma excelente rentabilidade. E nos últimos 12 meses, por cada cota, ele pagou o valor aqui de R$ 16,88. Tirando como referência os últimos 12 meses, ele está com uma desvalorização aqui de 5,82%. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 97,90. Mas como vimos lá em cima, está custando aqui R$ 96,90. Então, diferença aí de R$ 1 para o que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu indicador P/VP, podemos ver que ele está de 0,99. Então, ele está assim com um desconto mínimo de 1%. Então, seu preço atual está muito bom para quem pensa em investir nele. Atualmente, ele tem um patrimônio aqui de R$ 405 milhões e um pouco mais de R$ 22 milhões em caixa disponível para futuros investimentos. É um bom caixa que ele tem disponível no momento. E atualmente ele conta aqui com um pouco mais de 17 mil cotistas. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ver que ele tem uma liquidez diária muito boa, superior a 1,8 milhões de reais. Então, apesar de ser um fundo pequeno e um fundo também recente, que ele faz um pouco mais de um ano de existência, ele tem uma boa liquidez e um bom número de cotistas, mostrando assim que ele tem certas qualidades que atraem os investidores. E seu último dividendo pago foi aqui de R$ 1,20 por cada cota. Isso correspondeu a um rendimento no mês de 1,23%. Ele anunciou aqui no dia 10 e realizou o pagamento no dia 17. Provavelmente ele anuncia aqui no 7º ou 8º dia útil de cada mês. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos desde que ele começou. Ele começou a pagar dividendos lá no mês de julho de 2022 e de lá para cá nós podemos ver todo o seu histórico de pagamentos. O menor dividendo foi exatamente esse que ele pagou aqui no mês de agosto, R$ 1,20. Aqui agora no seu relatório gerencial, pessoal, vamos entender um pouquinho melhor sobre como esse fiagro ele funciona. Atualmente podemos ver aqui que ele teve início lá no mês de março de 2022, porém ele só começou a ser negociado. A sua gestora é a Capitânia Investimentos. Ele tem aqui uma taxa de administração de 1% ao ano. Ele cobra aqui uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o CDI mais 1%. Algumas informações aqui importantes também. Podemos ver que ele tem um total aqui de número de ativos, no caso investimentos 37. Ele tem aqui o número de domadores de recursos 29. Então, atualmente, ele tem aqui 29 devedores. Ele tem ativos que estão indexados ao CDI, que corresponde atualmente a 65% dos seus ativos CRAs. Ele tem também ativos indexados ao IPCA, com uma taxa média aqui de 8%, corresponde atualmente a 27% de todos os seus CRAs. Então, diferente de muitos outros fiagros que, na sua maioria, os seus CRAs estão indexados apenas ao índice CDI, com o CPTR11 é diferente, ele tem indexados ao CDI e ao IPCA. Isso eu acho bastante interessante, porque não fica dependente apenas de um indexador. Aqui podemos ver também que ele não tem exposição direta aos produtores rurais. E o diferencial desse fiagro, pessoal, como eu havia mencionado no início do vídeo, é com respeito ao seu giro. Ele realiza muitos giros, compras e vendas, praticamente todo mês ele está fazendo isso. E aqui vocês podem ver algumas compras de CRAs que ele realizou, correspondente ao último mês de julho, e também algumas vendas que ele realizou de alguns CRAs que ele havia investido. Vocês podem ver aqui que ele realizou lucro de muitos CRAs. Então, para aquele investidor que gosta desse tipo de movimentação, de fazer giro direto aí na sua carteira, esse CPTR11 seria bastante interessante investir nele, justamente porque ele sempre está assim buscando lucro, uma renda maior com a venda
e compra de CRAs. Tem aqueles investidores que não gostam, né? Tem aqueles investidores que não gostam, porém eu pessoalmente acho interessante, né, fazer esse giro aí. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos ver o seguinte. Vou descer mais um pouco aqui com respeito ao seu resultado financeiro do fundo. Podemos ver aqui com respeito ao mês de julho de 2023, ele teve um resultado líquido aqui de 4.141.000 reais sem receita. Ele distribuiu o valor de 4.966.000 reais. Então podemos ver que ele gerou uma receita menor do que ele realmente distribuiu. Porém, podemos ver aqui embaixo ó, que ele tinha uma reserva acumulada, ou no caso, um resultado acumulado de R$ 1.287.000 reais do mês de junho para o mês de julho. Então, ele usou essa reserva para ele poder pagar esse rendimento maior e ainda sobrou aqui o valor de R$ 463.000 reais, que ele pode distribuir assim no próximo mês ainda. E com respeito ao que eu havia mencionado sobre a questão de giro, né? Ele sempre está comprando e vendendo CRAs. Observe nessa linha que eu selecionei para vocês os ganhos na venda de ativos. Então, observe como ele consegue lucrar bem com respeito a esse giro que ele faz com respeito aos seus CRAs. Observem só que nesse mês de julho, ele teve uma receita aqui de R$ 427.000 reais somente com a venda de CRAs. E observe aqui no mês de maio, ó, ele havia lucrado somente com esse giro quase 2 milhões de reais. Então isso é bastante interessante, que ele sempre consegue assim estar fazendo uma receita a mais do que a sua receita principal, que é dos juros e atualização monetária dos seus CRAs. Essa receita que ele consegue fazer a mais aqui com esse giro, ele já consegue pagar muitas despesas que atualmente ele tem. Então é como se fosse assim uma receita extra, né, que ele consegue fazer realizando essa atividade aí de giro, compra e venda todo mês de CRAs. Aqui embaixo nós podemos ver a sua exposição por ativo. No caso, 90% de todo o seu patrimônio está investido em CRAs, nos certificados de recebíveis do agronegócio. Ele tem aqui 6% em caixa, 2% do seu patrimônio investido em outros fiagros. Ele tem aqui também 2% investidos em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Mais embaixo aqui nós podemos ver o seguinte, que os seus indexadores têm o CDI e o IPCA. A maioria dos seus CRAs estão indexados ao CDI, corresponde atualmente a 65% de todos os seus CRAs, e os 27% dos seus CRAs estão indexados ao índice IPCA. Mais embaixo aqui nós podemos ver a sua exposição por setor, no caso o setor de atuação dos seus principais devedores. Podemos ver que ele tem uma exposição maior em empresas do setor de açúcar e etanol, 20%, em empresas de distribuidor e revenda com 19% e em cooperativas com 15%. E ele tem exposições menores aqui a outros segmentos de atuação. E aqui também nós podemos ver a sua exposição por devedor, no caso, quais são os seus principais devedores dos seus CRAs. Ele é bem diversificado, né? Podemos ver aqui que ele tem vários devedores e ele tem aqui apenas 4 deles que estão com PL, no caso um patrimônio líquido do CPTR11 superior a 5%. Eu pessoalmente acho ideal um devedor de pelo menos 5% de PL. Quando começa a passar disso, eu já acho pelo menos uma concentração em um devedor. E como eu sempre menciono, questão de concentração em apenas alguns devedores pode ser assim um risco. Porém, podemos ver aqui que ele tem sim 4 que estão superior a 5% do seu PL, porém ele tem vários outros aqui ó, que estão abaixo de 5%. Então, de certa maneira, ele consegue minimizar. E apesar dele ter uma exposição maior aqui do que 5%, não são exposições assim altíssimas, né? Por exemplo, como o Vigia 11, que tem aí 15, 20% do seu PL em apenas alguns devedores. E aqui nós podemos ver alguns dos CRAs que atualmente o CPTR11 ele tem, né? Ele vai mostrar aqui o nome do devedor, o setor de atuação desse devedor, vai mostrar também o valor emprestado, né, para esse devedor, o valor que corresponde ao PL, vai mostrar qual o indexador que esse CRA ele está indexado, a taxa de aquisição e a duração desse contrato. Então aqui vocês podem ver todos os CRAs que atualmente o CPTR11 ele tem aqui taxas bastante interessantes, não são taxas arriscadas, não são taxas com alto risco, porém não são taxas relativamente seguras. Fica ali naquela mediana, né? Tem ativos aqui interessantes, como o CDI mais 4%, CDI mais 5%, então não são ativos arriscados, poderia assim trazer maiores riscos. E os que estão indexados ao índice IPCA também são taxas interessantes, né? Como 7%, IPCA mais 8%. Então, pelo menos ao meu ver,
são ativos interessantes. Ele também, como eu havia mencionado, ele investe em outros fiagros. Ele tem aqui algumas cotas do BBGO11, aquele fiagro que eu fiz um vídeo recentemente, um fiagro do Banco do Brasil. Então ele também investe nesse fiagro. E aqui por último também, pessoal, ele vai fazer uma descrição de todos os ativos CRAs que atualmente ele tem. Ele vai fazer alguns detalhes, né? Ele vai falar qual é o tomador, a taxa de juros, o vencimento de cada um desses contratos. Também vai mostrar qual é o setor de atuação desse devedor e as garantias que seu devedor deu caso ele não venha conseguir cumprir mensalmente com o pagamento, né? Lembrando que CRAs, assim como CRIs, que é os ativos que fundos imobiliários de papel investem, também tem garantias caso o devedor ele não consiga pagar mensalmente os juros ou a correção monetária. Então aqui vocês podem conferir cada um desses CRAs e também, se for do seu interesse, você pode pesquisar sobre cada um dos devedores, né? Para assim você poder se familiarizar com cada um deles, ver também a situação financeira de cada um deles, para ver se eles estão em boas situações, para assim você não correr futuro risco, né? De algum deles vier a dar assim algum calote nesse fiagro. Então vale a pena aí você tirar um tempinho para poder estudar. Então pessoal, esse é o fiagro CPTR11. Um fiagro aí bastante interessante, tem entregado uma boa rentabilidade, apesar de ser um fiagro muito recente, menos de 2 anos, já tem um bom número de cotistas, tem uma excelente liquidez média diária, superior aí ao que muitos fundos de papel ou até fundos de tijolo com muito mais tempo não tem. Ele ainda tem um patrimônio pequeno aqui, porém em pouco tempo de existência já está com um patrimônio até considerável, né? Superior aí a 400 milhões de reais. E ele tem um caixa aqui também bastante interessante, né? Onde ele consegue assim fazer bons investimentos. E além disso, como eu mencionei, ele sempre vai ter dinheiro ali em caixa, porque ele sempre está fazendo giro, né? Sempre está fazendo compra, venda de ativos. Então ele sempre vai assim conseguir ter um lucro maior, consequentemente vai conseguir assim ter um caixa para que ele possa fazer futuros investimentos. Mas deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse fiagro. Será que vale realmente a pena? Deixa aí que eu gostaria de saber a sua opinião. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.